Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? Vamos então iniciar aí, ó, mais um vídeo agora sobre esse nosso capítulo que se chama aí, ó, o ímã, o magnetismo e a bússola. Novamente, ele vai ser dividido em três partes para não ficar tão comprido. Assim vocês podem ver aí parte por parte, sem ficar muito longa, tá bom? Então vamos iniciar aí, ó. Neste capítulo a gente começou a falar sobre, ó, a primeira imagem era isso. E aí eu levei para vocês essa simulação desse joguinho que vocês encontram, na verdade, olha lá, ó, esse joguinho aqui vocês encontram lá no anexo de vocês. Vai ter esta folha e aí vai ter esses quatro bonequinhos para serem recortados. Como que ele funciona? Né? A gente precisa de imã, tá? Um imã, e aí atrás desses bonequinhos a gente vai colocar o quê? Um clips ou uma moeda pequenininha para que o imã possa, né, fazer o efeito em cima desses metais, tá? Então, o capítulo de vocês vai falar sobre isso, sobre magnetismo, tá? E aí, a partir do momento que a gente tem essa brincadeira, a gente pode responder perguntas como, né? Como você explica o fato, né, de que a figura move-se, né, sobre essa caixa de papelão? Como é que essas figurinhas aqui, elas vão se mexer em cima deste percurso aqui de vocês? Ou, se a figura do ciclista, que é essa aqui, ó, né, não tivesse um clipe preso a ela, seria possível movê-la, né? Como que seria, né? Seria possível mover ela utilizando apenas o ímã? Então, assim, ao longo deste capítulo nós vamos entender por que que o ímã ele consegue mexer com alguns tipos de metais. Não são todos, mas nós vamos ver aí aos pouquinhos, tá? Dando continuidade, nós vamos falar lá, ó, o ímã e os materiais. Então, olha lá, naquela corrida, tá, de mountain bike, que estava lá na página inicial e que vocês têm no anexo, né, vocês podem observar que foi possível, então, mover a figura de um ciclista, né, pelo circuito, colocando o quê? Usando um ímã, né, sobre esta figura. Então, isso aconteceu porque o ímã, ele atrai, então, o clipe de metal que estava preso à figura, né, do ciclista. Lembrando que pode ser um clipe ou pode ser uma moeda de 5 centavos, de 10 centavos e assim por diante. Então, este fenômeno de atração observado entre o ímã e entre o clipe de metal é chamado então de magnetismo. Então, olha só que legal. Vocês já estudaram, né, alguns materiais do cotidiano. Então, olha lá, os objetos que fazem parte do nosso cotidiano são feitos de diversos materiais, como metal, madeira, vidro, tecido, plástico, borracha e papel. Existem objetos que são feitos de mais de um tipo de material, e cada material, né, tem propriedades que o diferenciam dos outros. Então, nós vamos começar a entender por que que são só alguns tipos de metais e não todos que são atraídos aí pelo ímã, tá? Então, vamos lá, dando continuidade, os metais, né? Nós temos esta imagem. Então, vamos lá. Muitos objetos do nosso cotidiano, então, são feitos com diferentes tipos de metais e eles são usados então na fabricação aí de panelas, de talheres, de moedas, de tesouras, de pregos, né? Agulhas, alfinetes, chaves, cabeças, né? Cabeça de martelo, cabos eletrônicos, telefônicos e elétricos, assim como de algumas embalagens, né, de alimentos. E aí não podemos esquecer que alguns eletrodomésticos, né, assim como a bicicleta, o carro, aí a gente começa a ir para coisas maiores, como navios e muitos outros, também possuem aí na sua composição algum metal, né, dentro do seu componente como um todo. Então, os metais são fundamentais aí no nosso cotidiano e aqui nós temos alguns exemplos: o aço, o chumbo, o ouro, a prata, o bronze, certo? Utilizado aqui, ó, na produção de medalhas, né? Bronze, terceiro lugar, prata, segundo lugar e o ouro, primeiro lugar, né? Nós temos o latão, nós temos o ferro, nós temos o alumínio. Então, são exemplos de metais que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. Dando continuidade, olha só, nós temos essas imagens aqui, ó. Essa primeira imagem mostra que um ímã, tá? Ele tem sua atração para alguns metais. E então, ó, parafuso de ferro, ele puxa. Parafuso de aço,
ele puxa, mas o parafuso de alumínio não. Então, o alumínio não tem uma característica com que o ímã possa atraí-lo, tá? Então, olha lá, os pregos costumam ser feitos de aço, que por sua vez é produzido a partir do ferro, por isso o ímã atrai o prego. Então, quando a gente fala aqui do aço, é que dentro desse componente nós vamos encontrar ferro. E o ferro, então, é um metal atraído. Então, alguns metais têm a propriedade de serem atraídos por ímãs. E aqui eu coloquei para vocês, ó, o que tiver ferro, o que tiver níquel e o que tiver cobalto tem essa características. Então, esses metais são chamados de materiais magnéticos, né? Ou seja, porque o ímã vai ter uma ação sobre eles, tudo bem? E aí, indo para frente, nós temos lá como o ímã interage com esses materiais. Então, olhem lá. O ímã é um objeto capaz de atrair alguns tipos, então, de metais, como a que a gente acabou de ver, ferro, níquel e cobalto, né? O ímã também atrai ou repele outros ímãs. Então, além dele atrair alguns metais, se a gente comparar dois ímãs, né, juntar dois ímãs, aproximar, ele vai ter uma característica ou de atração ou de repulsão, certo? A atração ou a repulsão acontece por meio de uma força criada pelo próprio ímã, tá? Conhecida como força magnética. E nós vimos em sala de aula essa característica, né, com aqueles ímãs pequenininhos que vocês tentavam então juntar os polos, né? E nós vamos ver que polos, né, iguais, eles têm a atração de repelir, ou seja, de afastar, e polos contrários eles vão atrair, né? Então, a região ao redor do ímã, sujeita ao magnetismo, é chamada então de campo magnético. Olha isso aqui, ó. Nesta imagem, nós temos aqui então, na imagem o ímã atrai o pó de ferro, tá? O desenho formado pelo pó de ferro ao redor do ímã é resultado do quê? Do campo magnético. Então, olha só, aqui nós temos o ímã puxando este pó e olha esse desenho como ele fica. Isso tudo aí, então, é o campo magnético. Nós temos aqui o polo norte em vermelho e o polo sul de cor azul, né? Então, quanto mais afastado do ímã, mais fraco é o campo magnético. E aqui a gente percebe, ó, que o pó de ferro próximo aqui, ó, ao ímã, ele foi atraído e o pó que ficou mais aqui longe, ele não foi atraído. Isso também está relacionado, então, com a força desse ímã, tá? E aí, olha lá, o fenômeno de atração ou repulsão observado entre dois ímãs, né? E entre ímãs e certos materiais magnéticos, como o ferro, o cobalto e o níquel, então é chamado de magnetismo. Então, para a gente concluir esse slide aqui, nós temos o seguinte: atrair é puxar para si, então eu aproximo. Repelir é afastar, é quando você pega dois ímãs que estão virados com o mesmo polo e aí a gente não consegue o que? Juntar, porque tem uma força que separa eles, né? Que os separam. Aí, então nós temos aqui, ó, né, para a gente encerrar o nosso conteúdo, de onde vem o ímã, né? Então olha lá, ó, a magnetita, que é essa imagem aqui, é um mineral magnético encontrado na natureza. Aqui então nós temos um ímã natural e o conjunto de ímãs artificiais, com tamanhos e formatos diferentes, que é esse que nós encontramos aqui. Então, os ímãs podem ser, né, naturais ou artificiais. Aqueles naturais são encontrados no solo e são encontrados em rochas, através aí, né, da sua composição dos minerais, e os artificiais são produzidos pelo ser humano, né? Com relação à magnetita, que é esse aqui, ó, é um exemplo de mineral, então, magnético, tá? Extraído da natureza. Já os ímãs artificiais são feitos, né, através de ferro, de níquel ou de cobalto. Existem diferentes processos para transformar esses metais em um ímã. Durante as aulas, nós vimos um vídeo que é sugestão do material de vocês de como produzir um ímã artificial, mas isso a gente vai falar mais para frente de novo, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui e aguardo vocês então no nosso próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!